Olá, voltamos. A primeira parte está salva, porque a gente não conseguiu chamar o Júlio e a Bia. Oi, Célia, que bom que você está aqui, voltou. A gente já fiz um teste no meu perfil particular pelo meu celular, fiz pelo celular do Wellington, não sei se é alguma coisa do Instagram que não está habilitando. Eu acho, ou é o nosso celular mesmo, enfim. Essas coisas às vezes acontecem, principalmente quando a gente fala da questão de oração. Então, não vou conseguir trazer aqui o Júlio e a Bia, mas nós vamos rezar aqui ao vivo com vocês, tá bom? Só aguardar um pouquinho para ver se o pessoal volta. Se o Instagram avisa e o pessoal volta. Isso, para a gente poder dar continuidade, mas eu vou ficar tentando chamar eles, tá? Durante a live, ainda assim, eu vou ficar tentando chamar eles. Vai que dá certo. Sim, exatamente. Vai que uma hora dá. Mas amém. O tema hoje é oração. A gente vai falar um pouquinho de como, Luiz e Zélia, como a família Martin rezava, mediante aquilo nas suas atividades. Então a gente vai partilhar um pouquinho sobre isso. Então, quando começou já a dar esse problema, eu falei, meu Deus, nós vamos falar de oração. Então, que muitas vezes, às vezes acontece, O inimigo tenta, de alguma forma, nos impedir de anunciar o evangelho e de falar a verdade, Da fé. Mas não que isso não atrapalhe essa questão da nossa novena. Amém, amor? Vamos continuar, amor? Amém, amém. Então vamos... Quem é? Larissa? É isso? Larissa, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, irmã, para a novena da família. Tivemos um probleminha, então colocamos uma primeira parte, agora estamos na segunda parte, então. E a gente vai dar seguimento enquanto os nossos irmãos eles vão chegando aqui novamente para essa novena da família. Pedimos então a intercessão dos santos Luís e Zélia Martin, que são pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tiveram aí 9 filhos. E dentro desses filhos nós temos Santa Teresinha, que é santa e doutora da igreja. E nós temos a filha também, Leônia, que está no processo de beatificação. Tá bom? Só para vocês entenderem quem são esse casal tão maravilhoso que coloca de uma forma bem clara, eles trazem para a realidade da vida deles a passagem onde o Senhor diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Eles trazem essa realidade para a liturgia do lar, através da oração. E é até interessante, porque se a gente começa com outra santa também pedindo a intercessão dela, então, Santa Madre Teresa de Calcutá, ela que vem dizer para nós que a família que reza unida permanece unida. Porque a família que reza unida, de fato, ela se coloca como lugar da bênção de Deus. O esposo, ele aponta para a esposa, mas não como acusação, e diz para ela que ela é a bênção que essa casa precisa. E a esposa aponta para o esposo, não como uma acusação, e diz para ele, você é uma bênção. E é essa realidade que nós queremos trazer para vocês, através da vida dos santos Luís e Zélia Martin. Vamos Amém? traçar só o sinal da cruz? Vamos. Estamos reunidos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Rainha das Famílias, rogai por nós. São José, patrono das famílias cristãs, rogai por nós. Silenciando o nosso coração, é interessante o que o livro do Eclesiástico ele vem dizer para nós no capítulo 18, versículo 23. Prepara a tua alma antes da oração. E não sejas como um homem que tenta a Deus. Falar de oração não tem como não citar o Catecismo da Igreja Católica. A própria Igreja, como mãe e mestra da verdade, ela vem ensinar que o homem ele não reza de qualquer jeito. Ele reserva um momento para a oração. E nós, no dia de Pentecostes, reservamos este momento da novena para falar da oração.
E não tem como orar se não permitir que seja o Espírito Santo de Deus a orar em nós. Por isso, também é dito no versículo 22, um versículo antes, Eclesiástico capítulo 18, mais versículo 22, não te embarace de orar sempre, e não te envergonhes de praticar boas obras até a morte, porque a recompensa de Deus dura para sempre. E dentro dessa passagem, dentro da Sagrada Escritura, vou repetir para quem chegou agora, Eclesiástico capítulo 18, versículo 22. Nada te embarace de orar sempre, sempre, viver sempre a oração. E não te envergonhes de praticar boas obras até a morte, porque a recompensa de Deus dura para sempre. E quando se diz até a morte, eu não consigo pensar em outra coisa senão no sacramento do matrimônio, até que a morte os separe. E esse praticar boas obras é viver a oração, porque o homem, ele reza por completo. É o corpo todo do homem que reza. Ele reza com as palavras, mas ele reza com o corpo também. E quando ele diz para não se envergonhar, não se envergonhe de ser uma oração para sua esposa, para os seus filhos. Não se envergonhe de ser a oração para o seu esposo, de praticar boas obras no lar, de exaltar, colocar em destaque verdadeiramente os dons da sua esposa, dos seus filhos. Então, trazer para eles elogios verdadeiros é necessário, faz parte de uma vida de oração. É simples o que eu estou falando, mas faz parte de uma vida de oração. Mas deixa eu seguir com a reflexão, porque a Tatiana ela tem muito para falar para vocês, tá bom? Os tempos de oração dão ritmo à jornada. Missa pela manhã, bênção e ação de graças a cada refeição, e à noite, todos os membros da família se encontram para orar juntos. E a gente sempre pregava sobre isso, né? Essa questão da oração particular. Eu tenho que ter minha vida de oração. A vida de oração conjugal. Eu e a Tatiana, como esposos, temos que ter a vida de oração. E a vida de oração familiar, onde se reunir com os filhos para orar também. Os três âmbitos da vida de oração, né? Particular, conjugal e familiar. Tendo colocado as crianças para dormir e terminado os últimos trabalhos, Luiz e Zélia não vão descansar sem passar um derradeiro momento com o Senhor. Então, você viu que eles tiveram a oração juntos e depois com todos, né? E depois a oração deles como esposa e esposa. A oração do terço tem lugar de honra entre o casal. Penetremos no templo de Deus, que era aquela casa de família. Nela veremos bem situada e bem marcada a liturgia do lar, a regular o ritmo das expansões da piedade coletiva. É que se lembravam da promessa do Mestre: onde estiverem vários reunidos para orar em meu nome, no meio deles estarei eu. Era incomum, ou melhor, fundidos num, que invocavam o Senhor, a imagem de Nossa Senhora, constituído o centro espiritual das reuniões e como traço vivo da união. Em seguida, subíamos para fazer a oração em comum, e a rainhazinha ficava só, aos pés de seu rei, não tendo senão que olhar para ele para saber como rezam os santos. Aqui está se falando de Santa Teresinha observando como Luís rezava. Ela dizia que para saber como os santos rezavam, bastava olhar para os pais. É interessante isso, né? Tanto que depois que Zélia faleceu, enfim, São Luís era o diretor espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus. Olha a referência, né, que os nossos filhos eles precisam ter em nós. Eles precisam observar a nossa oração. Mas é melhor continuar para a Tatiana também prosseguir. Vamos lá. Assim, rezava a família Martã, num clima de união e amor. O amor a Deus e aos irmãos, que brotava da mais pura e sincera oração, quer seja por palavras ou por simples gestos, que traduziam esse amor, como, por exemplo, o cuidado em ornamentar o altar de Nossa Senhora ou de São José, o zelo pelo domingo, o dia do Senhor, que era uma marca profunda na vida do casal,
a jornada diária que iniciava com a missa das 5h30, ou ainda as diversas vezes em que Luís fazia sua adoração noturna. São marcas profundas que podem ser atestadas e testemunhadas na vida de suas filhas. Que nossas famílias possam ser famílias verdadeiramente orantes, como a família Martin, e a partir da vida de oração brotem muitos gestos concretos de comunhão e de amor a Deus e aos irmãos. Nessa parte aqui, eu lembro muito de uma coisa que você já me falou, né? Onde fala de Luís, né? As diversas vezes em que Luís fazia sua adoração noturna. Eu lembro que o Wellington sempre me falou isso, que o homem, por ele ser o protetor, ele precisa muitas vezes rezar mais do que a esposa, por exemplo. Então, o Luís, ele era esse tipo de esposo, que sabia que... o Wellington sempre falou assim para mim, amor, tudo que vier tem que bater primeiro em mim, eu não quero nem que chegue até você e as crianças. Né? Então, tem que ser em mim primeiro. E se alguma coisa vai acontecer em mim, primeiro eu preciso estar preparado. Então, eu preciso ter uma vida de oração muito mais sólida, muitas vezes, do que você. Então, se você reza, eu preciso rezar mais. Então, e eu vejo em você isso, amor. Né? Essa busca em viver a vontade de Deus e ser esse protetor, em que tudo o que tiver que atinja você, para se respingar alguma coisa, respingar em mim, nas crianças, mas que batem você primeiro, mas no sentido, nessa proteção. E sim. Luís era isso, né? Luís era assim. Uma coisa que me chama a atenção nessa reflexão, que eu queria partilhar com vocês, era que, assim, Luís e Zélia, eles tinham a gente acho que chegou a comentar isso na primeira novena, mas eles tinham a empresa deles de renda, né? Zélia se aperfeiçoou, e era muito famosa esse ponto deles em Alençon. Então, ganhavam muito, assim, tinha uma condição boa, ganhavam dinheiro com isso. Só que, embora eles tinham uma condição boa, eles não eram essas pessoas avarentas. Obviamente que não, por isso que foram santos, né? Eles eram caridosos, ajudavam os pobres. Mas uma coisa que o pessoal muito falavam para eles, não, vocês podiam abrir de domingo, porque vocês iam ganhar muito mais dinheiro, né? Porque as pessoas querem comprar as rendas de vocês. Abrem de domingo, porque as pessoas vão ter mais oportunidade de comprar e vocês vão poder vender e ganhar dinheiro. Mas uma das coisas que isso era inegociável, era o domingo. Exatamente. Isso é inegociável. A oração era inegociável, né? A missa diária. Então, reservar um tempo para oração, como a gente falou, acho que até no primeiro, né, quando a gente fez o primeiro vídeo hoje, né, dessa live, né, o Wellington falava de reservar um momento para oração. Então, todos os dias, eles iam à missa diária às 5h30 da manhã. Então, o primeiro momento do dia era reservado ao Senhor. Será que hoje a gente reserva o primeiro momento ao Senhor? Eu falava com as crianças essa semana. Eu falei, a gente tem que criar o hábito de abrir o olho. Antes de levantar da cama, faça o sinal da cruz. Porque muitas vezes acorda e vai fazendo as coisas, as coisas vão acontecendo quando você vê, você nem rezou. Então, que nós possamos aprender com eles a dedicar esse momento, né? O primeiro momento do dia ao Senhor. Se na nossa realidade aqui a gente não consegue a missa diária, se você consegue ir, que bênção, que bom que você consiga ir, se consegue ir pela manhã cedo. Não é a realidade nossa aqui em casa, nós não conseguimos. Então, o que nós precisamos fazer? Criar esse hábito. A gente já tem isso, mas se a gente deixar se levar, a gente acaba nem rezando durante a manhã. Que a gente não faça isso. Então, a gente precisa reservar esse primeiro momento do dia ao nosso Senhor. Então, acordou, faça sua higiene, mas antes de sair para trabalhar, antes de levar as crianças para a escola, antes de colocar o pé para fora de casa, que nós possamos entregar o nosso dia a nosso Senhor. Aquilo que vamos fazer, clamar ao Espírito Santo, para que Ele conduza o nosso dia, né? E que a gente também possa reservar o domingo para o Senhor, independente se a gente ia ganhar mais, independente dos passeios que a gente tenha. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitos horários de missa. Em vários lugares, na nossa paróquia mesmo, a gente tem 3 horários de missa.
Então, em outras paróquias também tem. Então, que a gente possa viver, ter um momento da Santa Missa e depois um momento em família, que era assim que Luiz e Zélia viviam também no domingo, né? Então, inegociável a questão de trabalhar no domingo, né? Tudo bem que a gente sabe que hoje é necessário, o Wellington trabalha aos domingos quando é necessário, só que isso não impede de ele estar conosco e ir à Santa Missa. Ir à Santa Missa, Então, exatamente. qual é o horário de trabalho dele? A gente tem o horário de trabalho dele. Mediante esse horário de trabalho, qual missa que nós vamos? Então, não é o trabalho que define. Não, vou trabalhar, então não vou à missa. Não. Pelo contrário. Primeiro, mediante esse horário de trabalho, amor, qual o horário de missa que nós conseguimos ir com as crianças? E outra coisa, ir com as crianças. Luiz e Zélia saiu 5h30 da manhã, todos os dias, na missa diária. Sim, eles tinham 5 filhas, né? Então, com as 5 eles iam. Pequenas, porque né, tinha uma diferença, mas tinha um espaço pequeno entre elas, então iam com todas elas. E a gente sabe hoje, com 4 filhos, e não sei a sua realidade, mas se você tem filhos pequenos, é difícil, mas não é impossível. E eles faziam isso, eles iam. Tanto não é impossível participar da missa, como não é impossível você rezar o terço em casa com seus filhos. Porque quando você tem a oração no lar, você vai preparando eles, porque aí eles vão entender que eles servem a um Deus, e quando nós estamos na casa do Senhor, nós estamos em oração. Então, claro, que ainda assim não vai ser 100%, mas você vai criando neles essa educação para o céu. Partilhando com vocês, por exemplo, o Pedro de 3 anos já sabe rezar o terço, inclusive as contas mesmo, assim, ele já sabia rezar Ave Maria, o Pai Nosso, as orações, essas 2 orações principais do Santo Terço. O creio ele ainda, porque é uma oração mais extensa, ele ainda não sabe ao certo ainda, mas tudo bem, mas assim, com 3 anos, eu não rezava o terço, né? Com 3 anos eu não sabia a oração do terço. Ele pega e ele quer rezar as contas. E por que ele faz isso? Por que ele aprendeu? Porque nós temos o hábito de rezar o terço. Então, todos os dias ele puxa o mistério. Na missa, a gente tem o hábito de chegar meia hora mais cedo e rezar o Santo Terço antes da missa, né? No banco onde nós estamos. Então, ele vai hoje, eu quero puxar, mãe, quero puxar uma dezena. O Lucas fala, mãe, eu quero puxar outra. Então, assim, mas só se cria esse hábito quando você, né, porque é um hábito, então todos os dias você reza. Então a criança ela tem já essa vontade de para ela já é normal isso acontecer. Agora se acontece de não ter esses momentos de oração em casa, então a criança não vai, mas para que precisa? Não tem necessidade disso. Na Santa Missa não vai saber se comportar e não vai querer ir à missa muitas vezes, né? O que muitas vezes acontece. Claro que também pode crescer e ficar com uma certa preguiça, mas isso aqui na nossa casa é uma regra também. Não existe preguiça. Eu não quero rezar, mas vai rezar, porque precisa se rezar. Porque, por você falar em regra, até tem as regras do lar, né? Que a primeira regra do nosso lar é adorar a Deus. Essa é a primeira regra. Então, adorar a Deus significa o quê? A Santa Missa, a oração. Dar a Deus o lugar devido a Ele. A Ele. Que é o primeiro de tudo. A segunda regra, amar a Sagrada Família. Amar a Sagrada Família, de fato, é ser como José e Maria. Ter como a nossa casa como lugar da bênção de Deus. Então, José e Maria são os modelos principais e trouxeram para nós a Luiz e Zélia Martã, mostrando que é possível. E a terceira regra é honrar pai e mãe. Essas são as 3 regras da nossa família. Eu lembrei, sabe o que eu lembrei? Da regra de Luiz e Zélia Martã, que é a primeira regra da nossa casa. Deus, o primeiro a ser servido. Essa é a regra que regia a família Martã. Deus, o primeiro a ser servido. Então, que nós possamos levar esse lema para os nossos lares. Que Deus seja o primeiro de tudo nas nossas vidas, nas nossas famílias. Claro que, só lembrando uma coisa que eu ia falar para vocês, para mim não esquecer. As crianças vão crescendo e vai sendo mais difícil. Vai mudando a rotina vai do lar. Mudando, acontece isso. Nossa rotina mudou por algumas coisas que aconteceram, essa semana principalmente, porque Pedro e Helena ficaram doentes, mas nossa rotina mudou por conta de trabalho, mudou.
Isso, só que a gente vai se adequando, a gente não vai deixar de rezar porque a rotina mudou, você entende? Então é a rotina, o que veio de fora, né, o trabalho acrescentou. Então, peraí, então que horário? Se eu vou ter que mudar o horário, ok, eu vou ter que ajustar, mas eu não vou deixar de rezar por conta disso. Então eu vou ter que entender a dinâmica da casa. Qual vai ser a dinâmica agora? O ano passado era uma, por exemplo, porque os horários das crianças da Clara de um era um horário de estudo, do Lucas é outra. A Clara esse ano tem mais coisas fazendo curso, enfim, por estar mais velha, tem mais coisas. Então a gente vai se adequando. Qual o horário que é melhor para estar rezando com as crianças? Né? Então, esse horário semana passada não era bom, agora vai ser. Então, assim, você vai. E nem que você faça um cronograma mesmo escrito. Né? Nosso pároco fala muito disso, que oração ela não deve ser uma coisa espontânea. Porque se for espontâneo, você não vai fazer, você não vai rezar. Então, que você coloque no caderno mesmo. Vamos rezar tal horário. Que você faça como fala? Me fugiu a palavra. Mas que você possa colocar no caderno suas atividades. Nas suas atividades que você tem que fazer no dia, que a gente vai tendo as coisas, trabalho, lista, né? Isso, organização. Que você possa colocar, rezar tal horário. E que você colocar, rezar tal oração com as crianças. Porque se não for assim, se a gente não organizar, nós não rezamos. Isso não pode acontecer, de não rezar. Nós precisamos rezar. Quando o Ayrton falava dos três âmbitos da oração, particular, conjugal e familiar, a particular ela precisa acontecer. Por exemplo, quando uma mãe reza, por exemplo, uma mãe que trabalha, uma mãe que é dona de casa, né? Ela reza muitas vezes. Claro que a oração particular com o Senhor, ela precisa existir, verbal, mas a mamãe muitas vezes reza organizando a sua casa, né? Porque quando ela organiza, quando ela limpa uma casa, ela não está limpando somente uma casa, ela está limpando um santuário, porque a nossa casa é um santuário, é a igreja doméstica. Então, uma mãe reza dessa forma, quando ela limpa uma casa, quando ela prepara o almoço para os seus filhos, né? Quando ela reza com os seus filhos. Você está entendendo que a oração é muito mais além do que somente uma conversa com o Nosso Senhor, que isso já realmente precisa acontecer. Uma mãe, ela precisa também ter um momento com o Nosso Senhor em particular, mas uma mãe também reza, a oração dela se estende quando ela também ornamenta uma casa, quando ela faz uma comida, quando ela lava uma roupa, quando ela passa uma roupa. Então, eu falando agora nessa questão de nós mães, né? E os pais quando saem para trabalhar, quando chega com os filhos, quando brinca com os filhos também é uma forma de oração, de você estar presente, inclusive a mãe também. Não é isso, meu amor? Eu acho que é isso. Vamos partir para a oração. Sim, vamos rezar com Luiz e Zélia, pedindo, né, que pelas intenções já apresentadas e também pelas as intenções particulares, né? Vocês que estão aqui com a gente na live e aquelas famílias que futuramente estarão também. Pedindo pela Bia, pelo Júlio, pelas intenções da casa deles, né, pelo matrimônio deles, e agradecendo imensamente, né, por estarem conosco aqui, participando na novena, mesmo que nos bastidores, agradecendo por aceitarem o convite, mesmo que a gente não conseguiu rezar ao vivo juntos, né, mas estamos aqui de alguma forma rezando. Agradeço você que está aqui. Compartilhe esta novena para que as pessoas possam conhecer mais um pouquinho de Luiz e Zélia e que também possam se aprofundar. Porque cada vez que a gente conhece mais e mais a família Martin, a gente se aprofunda na nossa vida de oração, mas não só isso, a gente deseja viver a santidade. Quando você conhece a vida de um santo, é isso que a gente experimenta aqui em casa. Foi isso com as crianças, quando a gente apresentou São Felipe Neri, apresentou o filme, e o Felipe Neri fala muito isso sobre o paraíso, sobre ser santo. A gente fica assim, não, como que eu não estou vivendo isso ainda? Eu preciso viver a santidade. Se eu não estou, eu preciso viver. Então, que a vida dos santos traga para nós esse desejo de buscar as coisas de Deus e de afastar tudo aquilo que não é de nosso Senhor. Até porque a devoção não é dizer que ama. Eu amo Santa Teresinha do Menino Jesus ou eu amo Luiz e Zélia Martin. Não, não é isso. A devoção, de fato, é você imitar as virtudes deles. Isso é uma devoção, imitar as virtudes dele, assim como somos chamados a ser imitadores de Cristo. Então nós temos também aí alguns santos de devoção para imitar essas virtudes, porque eles alcançaram essa imitação de Cristo.
E a gente quer seguir esse caminho. Para nós, quanto família, nada melhor do que santos consagrados a Deus por meio do sacramento do matrimônio. Amém. Oração aos Santos Luís e Zélia Martã. Santos Luís e Zélia Martã, após sentirem o desejo da vida religiosa, escutastes o chamado do Senhor à vocação matrimonial. Vós, que sois pais incomparáveis, como nos fala vossa filha Santa Teresinha do Menino Jesus, felizes pais de Leônia, a serva de Deus, Amém. Irmã Francisca Teresa, de Maria, Paulina e Celina, transplantadas sobre a montanha do Carmelo, e de outras 4 crianças retiradas da vossa afeição em tenra idade, Helena, José, João Batista e Melanie Teresa. Rendestes glória a Deus com vosso humilde e paciente trabalho, com vosso compromisso junto aos pobres, com vossa vida familiar, na qual reinava a alegria de amar e de sentir-se amados. Vivestes concretamente vossa vida cotidiana, através das alegrias e das penas da existência. Amai-nos como vossos próprios filhos, com o vosso coração de pai e o vosso coração de mãe, porque sois amigos de Deus. Atendei nossa oração e nosso pedido. Agora que nesse momento você possa fazer pedido a Luísa e Zélia Martã, também colocando todas as intenções que nós já colocamos no início da novena, mas se você agora puder fechar os seus olhos e pedir essa intenção em particular, você que está aqui rezando conosco. Intercedei em nosso favor junto a Deus Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor, na graça do Espírito Santo. Amém. Amém. São Luís e Santa Zélia Martã, Rogai por nós. Amém. Obrigada você que esteve conosco. Como eu já falei, compartilhe esta novena para que muitas pessoas possam estar rezando conosco. Lembrando que a nossa novena é feita, é o segundo dia da novena, e os outros 7 dias vão ser rezados sempre aos finais de semana, tá? A gente vai estar postando aqui nos stories. A gente demorou para postar essa semana porque, como eu falei, as crianças ficaram doentes, então foi bem conturbado pra gente essa semana. Mas ao longo da semana, então, a gente vai postando. Com a graça de Deus, a gente tem um outro casal. A gente vai fazer um teste antes para ver se a gente consegue. O que é? Se é nosso celular, se é Instagram. A gente vai fazer um teste. Mas, independente também se a gente conseguir entrar com outro casal ou não, estaremos aqui rezando com vocês. Amém? Bem, então, a live também fica salva aqui, mas a gente transfere ela também para o YouTube. Tá bom? Tá bom? É isso, Deus abençoe. Salve Maria Santíssima. E valei-nos o glorioso São José. Que vocês tenham um bom domingo, um domingo abençoado e até o próximo final de semana. Deus abençoe. Tchau, gente. Fiquem com Deus.